Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Seguinte, já vou começar o vídeo de hoje aqui falando sobre a movimentação das baleias em relação ao Bitcoin, em relação a outras criptomoedas também. Teve algumas criptomoedas que as baleias agora estão comprando, tá? Mas o seguinte, a principal, a ênfase das baleias em relação às criptomoedas é a compra de Bitcoin agora nesse período de instabilidade, até quando o Bitcoin ali caiu para baixo dos 10 mil dólares. Eu vou explicar por que eles estão fazendo isso, tá? Então, vocês podem ver que o pensamento das baleias, dos grandes players do mercado, é justamente contrário de diversos da população aí que só quer comprar o Bitcoin ou outras criptomoedas quando já vai, o preço já vai estar lá subindo, quando o preço está lá na saturação, na alta, tá? Vou aí falar mais sobre isso, falar o que você poderia fazer para meio que seguir o movimento e como esse tipo de ação agora vai poder prejudicar o Bitcoin futuramente ali, na futura nova queda, você já vai entender quando eu entrar no assunto, beleza? Vou falar também sobre um possível tipo de falha na Coinbase que permitiu ali que mais de 3 mil clientes tivessem ali suas senhas expostas, exatamente. Alguns hackers poderiam ter ali acesso a essas senhas e poderiam ali meio que tentar invadir a carteira de algumas pessoas. Felizmente, segundo a própria Coinbase, ninguém teve ali sua conta invadida, sua conta hackeada, eles conseguiram resolver o problema, mas vou falar aí sobre tudo o que aconteceu e falar o que você pode fazer para evitar um problema como esse, tá? Vou comentar também um tipo de matéria aqui que eles falaram, né, que a Livecoin elencou 5 motivos aí para você acreditar na valorização do Bitcoin até o ano que vem, porque no ano que vem vai acontecer muitos eventos, ou melhor, pode acontecer aí muitos eventos que façam com que o preço do Bitcoin, consequentemente de outras criptomoedas, sofram uma valorização, porque o Bitcoin é a principal criptomoeda e algumas altcoins tendem a seguir o mesmo caminho do Bitcoin, pegando carona ali no sucesso do Bitcoin. Então, olha só, já viu que o vídeo aqui tá muito bom, muito importante, muito informativo. Se fosse você, não sairia dele até o final, beleza? Agora, para você que é novo aqui no meu canal ou ainda não é inscrito, peço para você que se inscreva aqui todo dia de vídeo novo. Já vai logo curtindo, compartilhando. E se você quiser entrar em contato comigo, o link do grupo de discussão lá no Telegram, o link do Instagram e o número do WhatsApp do canal estarão aqui embaixo na descrição. Agora, vamos falar aqui sobre a questão dessas baleias estarem se movimentando, comprando Bitcoin aí. O que isso pode gerar no futuro? Olha, o que pode gerar no futuro é algo que a maioria de vocês já deve estar sabendo. Quem tem um pouco mais de conhecimento, né, no iniciante no Bitcoin, sabe que essas baleias aí são muito destrutivas. Para o Bitcoin, eles só querem ganhar dinheiro. Quando o preço do Bitcoin está ali caindo, atingindo um certo fundo, eles compram altas quantias e aí, consequentemente, o preço do Bitcoin vai se recuperando com o tempo. Quando o pânico vai sendo deixado de lado, a própria compra que eles fazem acaba alavancando, dinamizando o preço do Bitcoin. E quando eles veem ali determinado topo, né, uma formação de determinado topo, então eles querem ali meio que paralisar uma certa alta do Bitcoin, vão e despejam o Bitcoin do mercado, fazendo com que o Bitcoin caia. Então, o efeito prático disso no futuro é que o preço do Bitcoin pode aí sofrer uma queda, sim. E esse tipo de atitude sempre vem acontecendo, sempre vem ocorrendo aí em determinados períodos. A questão é o seguinte, com o Bitcoin, felizmente, né, que como o Bitcoin vem aí tendo uma adoção cada vez maior, vai ficando cada vez mais conhecido, tem cada vez mais mineradores na rede, vai deixando aí a rede mais descentralizada, vai deixando aí a rede também, digamos assim, mais segura e menos volátil, né, digamos assim, tira um pouco do poder das mãos dessas baleias. Claro que essas baleias ainda dominam muito, né, e tem muito poder ainda em relação tanto ao Bitcoin como em outras criptomoedas, porque tem algumas pessoas que pensam que somente existe baleia em relação ao Bitcoin, e está muito enganado. Tem baleias aí em relação a várias moedas, e quanto mais descentralizada, quanto mais adotada, quanto mais pessoas ali estão utilizando aquela criptomoeda, a volatilidade dela tende a diminuir, porque tem mais pessoas fazendo operações e tem mais pessoas detendo quantidades daquela moeda, tá? Então, por isso que a pessoa fala, olha, a escalabilidade do Bitcoin seria muito importante, olha, a adoção em massa das criptomoedas seria muito bom para tirar o poder aí de concentração dessas pessoas. Mas um ponto aqui que eu quero frisar que é bem importante, tá rapaziada? Porque algumas pessoas não levam em consideração isso, pensam que o Bitcoin é só interessante quando ele está subindo, quando é o contrário, tá? O Bitcoin é interessante quando ele está caindo. Se o Bitcoin ele cai ali de 10 para 5 mil, muitas pessoas ali compram muito. Se cair mais ainda, aí colocam mais dinheiro ainda. Tá? Porque depois com a valorização acaba suprindo ali as perdas que teve e consequentemente acaba ainda tirando um lucro, além das perdas que a pessoa vai ter ali, vai retirar, consequentemente ainda vai ter lucro em cima daquela operação. Ah, Rodrigo, como é que você chegou nessa conclusão, cara? Olha só, quem chegou nessa conclusão não fui eu, tá? Foram analistas aí, pessoas que fazem monitoramento aí de transferência de carteira para carteira, de quantos bitcoins foram vendidos aí no mercado e chegaram-se à conclusão de que, olha só, 2/3 dos grandes players ali da Coinbase, tudo bem que foi apenas uma carteira
carteira, mas é a principal carteira a principal carteira de criptomoedas do mundo, tá? E a questão é o seguinte, 2/3 aí dos maiores compradores de criptomoedas passaram aí a comprar mais Ripple e mais Bitcoin. Tá? E justamente no período que o Bitcoin estava caindo. Então isso aí não é coincidência. Seria muito perfeito para ser uma coincidência. E não é. Tá? Pode ficar tranquilo que não é. E justamente falando na Coinbase, né? Falamos aqui sobre os compradores da Coinbase. Aconteceu um problema com ela recentemente, né? Que por causa de um bug, né, na plataforma, cerca de 3 mil pessoas tiveram ali suas senhas expostas. Então isso aí já acende um alerta vermelho aí para o que eu sempre venho falando. Olha, se você fazer aí o armazenamento de criptomoedas, não faça em nenhuma empresa, tá, Rodrigo? Mas é carteira, cara. Não interessa, mesmo não sendo exchange, mesmo nesse caso aqui da Coinbase, que não é exchange, é uma carteira ali própria de custódia de criptomoedas, não faça isso. Tá? Porque você acaba meio que cedendo a tutela, cedendo a custódia das suas criptomoedas para outra pessoa, para um terceiro, para uma empresa. E o Bitcoin prega justamente o contrário, onde você mesmo possa aí cuidar das suas finanças. Tá? Então, o que você pode fazer? Compra ali uma hard wallet, não, uma hardware wallet, aquelas carteiras físicas de Bitcoin e armazena lá e deixa ele no ambiente arejado, que não faça nem muito calor, nem muito frio, para que não danifique aquele equipamento. E pronto, guarda no local seguro, limpo e arejado, que você vai estar deixando suas criptomoedas num local bem seguro. Então, se fosse você, não enviaria aí suas criptomoedas para essas carteiras aí, mesmo que fossem, mesmo que tenham uma boa segurança. E assim, a gente sabe que em tecnologia da informação, nem todo tipo de sistema, né, de tecnologia da informação é 100% seguro, é 100% inviolável. Tá? Eu acho que a melhor forma de você guardar seus criptoativos é offline, digamos assim, né? Na carteira fria, onde não tem nenhum acesso na internet. E a questão é o seguinte, houve esse tipo de bug, né, onde 3 mil pessoas ficaram ali vulneráveis, digamos assim, tiveram suas senhas expostas, e aí eles falaram, não, mas a pessoa não tem um acesso ali direto à carteira com apenas uma senha, né, tem que ter aí o fator de autenticação em 2 etapas, tem que ter a confirmação por e-mail, isso é excelente, ótimo, isso aí são excelentes medidas de segurança, mas não são aí 100% invioláveis. Tá? Enfim, felizmente não houve aí nenhum tipo de invasão, segundo a própria Coinbase. Tá? Felizmente aí, os valores das pessoas ali estão seguros, e pelo menos até agora. Tá? E eles também enviaram e-mail para que essas pessoas aí fizessem a alteração ali da senha, né? A alteração ali do cadastral. Inclusive, se você tem conta na Coinbase, eu te recomendo você ir lá verificar o seu e-mail. Tá? E mesmo assim, se você não achar nada, eu recomendo que você troque sua senha para que você não fique aí mais vulnerável. Ah, Rodrigo, mas tem as medidas de segurança, cara, não interessa. Quanto mais segurança, melhor. Se fosse você, se eu tivesse conta lá na Coinbase, que eu não tenho, tá? Eu não acho que carteira online é a melhor forma de se armazenar criptomoedas, mas se eu tivesse, eu faria isso. Não era para hoje, não era para ontem, tá? Porque segurança vem em primeiro lugar. Infelizmente, nesse caso aí, como eu já falei, não houve nenhuma vítima até agora. Caso haja algum tipo de atualização, eu falarei para vocês, tá? Agora vamos falar também sobre 5 motivos porque você deve aí acreditar na valorização do Bitcoin em 2020, tá? No ano que vem. Claro que esse tipo de previsão é pautado, é baseado em alguns eventos que possam acontecer o ano que vem. Isso não significa necessariamente, embora eu não sou eu que esteja falando isso, são alguns analistas, mas eu tenho que deixar muito bem claro aqui por uma questão de responsabilidade. Isso não quer dizer necessariamente que o preço do Bitcoin vai disparar somente por isso, tá? Algum tipo de confluência aí no mercado, atitude não prevista, né, algum tipo de baleia que comprou ali, está comprando agora, por exemplo, aí várias baleias estão comprando muitas quantias de Bitcoin, ou então algum tipo de evento não calculado possa vir e acabar com a festa das criptomoedas. Mas, lembrando, a tendência, agora que eu chego à questão aqui, a gente faz uma previsão pautada, baseada na tendência. Então, seguindo a tendência, claro que o ano que vem tende aí a ser um bom ano para as criptomoedas e principalmente para o Bitcoin. Primeiro pela questão do halving, né? Você já deve estar sabendo aí que vai haver aí a redução na recompensa de quem faz a mineração de criptomoedas. Porque, para quem não sabe, tá, o Bitcoin, ele, ano que vem já vai atingir ali cerca de 90% do suprimento de criptomoedas. Tá? Então, justamente esse tipo de halving já vem para dificultar aí o fornecimento de mais moedas, a emissão de mais moedas no mercado, fazendo com que a quantia delas vai diminuindo gradativamente, né? Seria ali uma escala como se fosse uma equação de segundo grau, né? um tipo de crescimento curvilíneo, tá? Que quando era no início tinha muita emissão e agora tem pouquíssima emissão e vai diminuir cada vez mais, sendo que o Bitcoin vai ser minerável até o ano de 2140, mas agora de
no ano que vem, né, de 2020 até 2140, a emissão vai ser muito pouca, sendo que a conta-gotas comparado ao que já foi, tá? Então, isso aí demonstra, pelo fato aí de ter essa redução aí da emissão, e consequentemente, se a demanda do Bitcoin continuar a mesma ou aumentar, mediante aí um tipo de oferta que vem cada vez menor, isso tende aí a aumentar o preço da moeda. E não é somente isso, como já falei. Ano que vem, 90% de todo o suprimento de criptomoedas, ou melhor dizendo, de Bitcoin, né, vai aí estar disposto no mercado, disponível no mercado, e depois disso só vai haver apenas a mineração, isso em cerca de 120 anos, só vai haver a mineração de 10% da moeda. Tá? Então, como você pode ver, a grande emissão dos bitcoins já foi. Então é uma moeda que é deflacionária, não é inflacionária, não é um tipo de, como as moedas fiat são, né, as moedas de governamentais como real, dólar, euro, em que governos fazem a impressão dessas moedas e acabam desvalorizando essas moedas porque acreditam ali que a tática keynesianista, isso está mudando aos poucos, mas a maioria dos governos ainda acredita que o método de imprimir dinheiro vai aí livrar o país, no caso o país deles, da crise, quando na verdade não é, pelo contrário, tá? Acaba prolongando a crise, acaba meio que alimentando ainda mais o monstro da crise, que acaba voltando pior. Tá claro que agora alguns, não são todos, mas alguns já estão vendo que esse tipo de medida não é tão benéfico assim, já está começando a mudar aí as formas de fazer ali meio que a política econômica, até porque agora existem criptomoedas, um tipo de solução aí como alternativa para as pessoas que estão vendo aí algum tipo de problema em relação às moedas fiduciárias, possam recorrer a esse tipo de solução. Então agora os governos têm concorrência, e por isso que eles estão demonizando tanto o Bitcoin, porque se de fato eles verem ali que eles fracassaram, eles vão perder muito poder, e quando se perde o poder econômico, é o primeiro passo para perder aí o poder político, tá? Outro fato aqui que leva muito em consideração é a questão de uma crise mundial, né? Muita gente fala sobre isso, os austríacos vem falando disso há anos, né? Meses, não é? Há anos, falando aí que a crise não foi resolvida e que vai voltar. E assim, muitos comparam justamente o Bitcoin, né? Considero o Bitcoin ser uma solução para essa crise, comparando ele com o ouro, com outros tipos de commodities, e de fato, é verdade, o Bitcoin pode meio que suprir essa demanda aí no caso de uma crise, e meio que desempenhar o papel do ouro, do petróleo, desses outros tipos de ativos, tá? Como já falei, Bitcoin não sofre nenhum tipo de controle político, é apolítico, não tem, se o político acorda de mau humor, ele não vai ali alterar a quantia de suprimento de Bitcoin, ele não vai imprimir Bitcoins. Isso não existe. Outro ponto que foi levado em consideração aqui é a questão da Libra, né, que não sabemos se de fato vai ser lançado. O próprio Zuckerberg está aí meio ali em dúvida se lança o projeto ou não, mas se a coisa seguir ali o cronograma, né, o cronograma correto, a moeda será lançada em 2020. E isso tende, caso saia tudo correto, aí, caso ele consiga resolver os problemas em relação à regulamentação, isso vai promover ali a adesão de muitas pessoas às criptomoedas em si. Tá? Embora algumas pessoas falem, mas a Libra não é criptomoeda. Mas é considerada como tal. Tá? E claro que, como ela é considerada como criptomoeda, isso acaba meio que levando a fama das criptomoedas. E qual é a criptomoeda mais conhecida, que temos até hoje, é mais valorizada? Foi a primeira moeda, o Bitcoin. Então o Bitcoin também vai sofrer aí um tipo de valorização, vai ganhar aí uma adoção maior, vai ter uma fama aí cada vez maior com o tipo de divulgação desse projeto da Libra. Então algumas pessoas veem a Libra como algo benéfico ao Bitcoin também. Tá? Então a pessoa vê aí cada vez mais empresas aí aderindo às criptomoedas, e caso a Libra dê certo, mais pessoas aí podem querer lançar stablecoins, melhor dizendo, mais empresas, né? Porque empresas são comandadas por pessoas, mas é o seguinte, mais empresas podem aí meio que vislumbrar lançamentos de outras stablecoins e consequentemente alavancar ainda mais o Bitcoin, sem se falar também que a entrada dessas empresas é excelente, é totalmente benéfica para a criptomoeda. Então olha, já viu que por causa desses motivos aí o Bitcoin pode atingir preços que até hoje ele nem atingiu. Pode ser que ele atinja recordes no ano de 2020. Mas claro que se você ficou interessado aí, você queira fazer algum tipo de investimento em Bitcoin, que eu recomendo bastante, só te peço que você faça um tipo de análise antes, para que se você quiser fazer um trade rápido ali, entrar nos momentos corretos. Mas claro que se você for fazer hold ali, e lembrando, né, que tem ali o risco de algo imprevisível acontecer, né? Então todo tipo de investimento tem seu risco, mas o hold é bem menos arriscado, tá? E se você quiser fazer aí, é muito bem-vindo. E assim, muitas pessoas estão fazendo isso e muitas pessoas podem ser que saiam vitoriosas lá na frente, lá no futuro, beleza? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e nos vemos na próxima.